Neste vídeo eu vou estar falando sobre 5 probleminhas que eu acredito que você já enfrentou na sua máquina gamer. Mas antes quero te perguntar, você já é inscrito nesse canal? Ainda não é inscrito? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o vídeo. Eu vou iniciar aqui com o primeiro problema que é bem clássico, que é problema de memória, travamentos, telas azuis, computador reiniciando. Isso aí é bem simples, simplesmente você troca a memória. Só que antes você precisa constatar que realmente o problema está na sua memória. Eu indico você utilizar um programa chamado MemeTest. Com esse programa você faz ali a análise da sua memória e constata se realmente está com problema a sua memória ou não. O Windows também tem uma ferramenta para você constatar ali, né, a integridade da sua memória. Essa ferramenta se chama Diagnóstico de Memória do Windows. Essa ferramenta é totalmente nativa do Windows, totalmente diagnóstico de memória do Windows. Aí ele pede para reiniciar, né? Reiniciar agora e verificar se há problemas. Eu vou clicar aqui, ele vai reiniciar e ele vai fazer uma análise geral das memórias aqui desse computador. Esse computador aqui tem 4 memórias, 3 memórias de 8 GB e uma memória de 4 GB. Então ele vai fazer a análise geral de todas as memórias. Quando o computador ligar novamente, o Windows vai entrar pela ferramenta de diagnóstico de memória do Windows. Esse procedimento visa procurar algum erro existente na sua memória. Se por acaso ele encontrar algum problema na sua memória, ele vai apontar o tipo de erro. Confesso que esse procedimento pode ser um pouquinho lento, isso vai depender muito da sua configuração do seu computador. Segundo probleminha, você limpou toda a máquina, fez toda a limpeza preventiva do seu computador, o computador está funcionando sem nenhum problema antes de você desmontar e limpar, só que quando você montou toda a máquina, né, que apertou ali o botão para ligar a máquina, não deu mais vídeo. E o que eu tenho que fazer agora, Olavo? Pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Fica tranquilo, não se desespera. O que você vai fazer agora nesse momento é resetar a sua BIOS. Como que faz isso, Olavo? Isso é muito difícil, será que não vai dar problema? Olha só, é simples. Desliga a máquina, desconecta todos os cabos que tem, né, provavelmente energia, cabo HDMI, né, o cabo de força, você desconecta todos os cabos. Aí você vai desconectar essa pilha aqui, ó, da placa-mãe, certo? Essa pilha aqui, toda placa-mãe tem essa pilha, ok? Tira essa pilha aqui, fica com calma, fica tranquilo, que é bem simples de tirar. Com uma chave de fenda você consegue tirar essa pilha aqui, você tira essa pilha, remove, aguarda 5 minutos a 10 minutos, né? Depois de 10 minutos, você coloca a pilha novamente na placa-mãe, conecta todos os cabos e você vê se vai dar vídeo, beleza? Com certeza vai dar vídeo. Olavo, mas eu já fiz tudo isso que você falou. Já removi a pilha, aguardei 10 minutos, depois de 10 minutos, conectei todos os cabos, liguei, mas não deu absolutamente nada. No caso, não dá vídeo. O que pode ter acontecido? Provavelmente, infelizmente, nesse caso específico, você manuseou de maneira incorreta a placa-mãe, você pegou de qualquer maneira e nesse momento você liberou energia eletrostática e danificou a sua placa-mãe. Infelizmente, muitas das vezes não tem muito o que fazer. É muito importante manusear corretamente a sua placa-mãe no momento da limpeza, sempre segurando nas bordas. Se você não quiser segurar nas bordas, você utiliza as pulseiras antiestáticas. Terceiro probleminha, você vai dormir, só que antes de dormir, você desliga a máquina. A máquina está funcionando perfeitamente, sem nenhum problema. Você vai dormir, no outro dia você liga a máquina simplesmente não dá vídeo. Olavo, o que aconteceu? De madrugada queimou alguma coisa? Fica tranquilo, não se desespera. Esse é o problema mais comum e eu acredito que muitas pessoas já passaram por esse problema. Eu dei o exemplo de dormir, mas muitas das vezes as pessoas desligam a máquina pela manhã e quando é à tarde que liga, a máquina não dá vídeo. E Olavo, qual é esse problema? Esse problema simplesmente é memória suja. Simplesmente isso. Principalmente se você estiver num local, né? Sua casa tiver muita poeira, isso é muito comum. O que você vai fazer? Você vai remover a tampa lateral da sua máquina gamer, vai tirar a memória e vai limpar. Você pode limpar com uma borracha branca escolar, aquelas borrachas escolares brancas, ou se você quiser, você pode também usar o MP80. Esse produto aqui é muito bom, ó. Eu sempre limpo as minhas máquinas com esse produto aqui. Quando eu vou limpar, eu não limpo só a memória, eu limpo o slot e limpo também a memória. Simplesmente colocou o MP80, né? Não tô ganhando nada aqui, nem merchandising nem nada, mas esse produto aqui é muito bom. Eu só utilizo o MP80. Simplesmente limpo o slot, limpo a memória, espero
Primeiro 10, 15 minutos, né? Depois que você utiliza esse produto aqui, você tem que esperar 10, 15 minutos, de 10 a 15 minutos antes de ligar a máquina novamente, e todas as vezes que eu limpo, a máquina volta a funcionar. Quarto probleminha, falta energia, e quando a energia retorna, você liga a máquina e a máquina, o Windows, tem avançado para um ano bem aleatório, um ano à frente. Por exemplo, o ano 4572, o ano 3590, o ano 2191, é bem aleatório. E sempre a máquina, o Windows, avança para um ano bem aleatório. Então, pessoal, o problema é isso aí, ó. Essa é minha máquina 2, falta energia, vai pro ano, olha só, ano 2091, tá vendo? Então ele avança para qualquer ano, né? Bem aleatório. Já outra vez que faltou energia foi pro ano 4572 e a máquina fica extremamente lenta, muito lenta. Você pode ver que eu tô apertando aí no painel de controle, você clica, mas não abre. Fica extremamente lenta, os sites não abrem e você pode pensar que é a pilha, né? Aquela pilha que controla a hora, só que eu já troquei e não resolve o problema, não é a pilha. A máquina fica muito lenta, mas resolve só atualizando a hora e a data. Olavo, qual é o problema disso aí? O que está ocasionando isso? Eu já vi falar em alguns fóruns que é problema no SSD, no firmware do SSD. Não sei, não posso dizer assim, bater o martelo e dizer que o problema é esse, mas já vi pessoas falando disso, né? Já vi algumas pessoas com esse mesmo problema. Eu acredito que é um pouco raro, mas já vi pessoas com esse problema. Mas a resolução é o quê? É simplesmente atualizar a hora e a data, pronto, simples, e reinicia a máquina e resolver o problema. Só que é o seguinte, se você enfrentar esse problema, olha só, além de você atualizar aqui no Windows a data e a hora, olha se lá na BIOS também tá atrasado ou não, beleza? Se tiver atrasado você atualiza, tá bom? Quinto probleminha, o Explorer fecha e fica dessa forma, e você fica procurando, mano, cadê os atalhos dos programas? Simplesmente sumiu e agora o que aconteceu? Fica tranquilo, simplesmente o Explorer fechou. Agora, fica atento que pode ser algum problema de algum vírus trabalhando dentro da sua máquina, fechando o Explorer, certo? Aí já é outro caso. Mas se isso acontecer, acidentalmente você fechou, ou aconteceu alguma coisa, né, algum erro aí dentro do Windows que fez com que o Explorer fechasse e ficasse dessa forma, mas fica tranquilo que é simples. O que você vai fazer agora nesse momento é dar Ctrl Alt Delete, certo? E aqui em gerenciador de tarefas, ok? E clicar em executar nova tarefa, e aqui você vai digitar Explorer dessa forma, certo? Explorer exe e dá um ok. Fazendo isso, pessoal, vai voltar novamente. Muitas das vezes você acaba esbarrando ali, finalizando o Explorer. Muitas das vezes sem querer. Com esse procedimento você resolve a situação. Então, pessoal, esses foram 5 probleminhas que você pode enfrentar aí no seu computador. Mas deixa aqui embaixo nos comentários se você já teve algum problema desses mencionado nesse vídeo. E esse é um tipo de vídeo que você deve compartilhar com o número máximo de pessoas, que eu acredito que alguém deve estar enfrentando esse problema agora nesse momento. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se no momento que você estiver assistindo esse vídeo, se aparecer um botão de hype, clica no botão de hype para ajudar o nosso canal. E caso você queira se tornar um membro do nosso canal a partir de R$ 3,99. No mais, até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!